vai tratar do caso específico aí do Vasco, né? Mas antes disso, temos aqui o pareamento das semifinais, né? Como é que ficaram esses encontros? Já falamos aqui que teremos jogos no Carnaval, teremos jogos no Carnaval Carioca. No sábado, Flamengo e Vasco. No domingo, Volta Redonda e Fluminense. Aliás, neste sábado, Vasco e Flamengo. Neste domingo, Fluminense e Volta Redonda. Sim. No próximo sábado, dia 8, Flamengo e Vasco. E no Estádio da Cidadania, né, no Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Fluminense. O Vasco também está querendo jogar em São Januário, né? Newton Santos. Newton Santos. Vai ser no Newton Santos? Grama sintética. Curioso, né? O Coutinho reclamou da grama sintética. E foi um dos jogadores e o Vasco. O Coutinho era um dos justamente signatários, né? Mas assim, especificamente isso do Volta Redonda dá mais seriedade ao campeonato, né? Se a gente lembrar não muito tempo, principalmente por causa do Carnaval, não tem muito tempo que algumas semifinais estavam marcadas para o Rio de Janeiro e a polícia falou que pelo Carnaval não podia acontecer jogo e foi para Volta Redonda. Quando as semifinais ali se decidiram desse jeito, eu falei, vão dar um jeito do Volta Redonda mandar o primeiro jogo em casa. Mesmo que seja porque joga para Volta Redonda, não tem carnaval. Deve ter um carnaval em Volta Redonda, mas não tão pulsante como no Rio de Janeiro. Mas não, Volta Redonda, de fato, Volta Redonda precisa ser respeitado dentro disso, né? Conquistou a vaga com louvor, mais louvor até do que Fluminense e Vasco. Conquistou com vaga com antecedência, brigou pela Taça Guanabara até a última rodada. É o campeão da Série C ali, um time que vai disputar na Série B, vai tentar fazer com esse jejum aí do Rio de Janeiro, que não consegue subir para além dos 4 grandes em um time da Série A, acho que desde o Bangu, na década de 80, isso não acontece. E tá na disputa, né? Tá na disputa, acho que tem chance de passar para a final. O ano passado o Nova Iguaçu conseguiu. E, enfim, vamos ver como vão ser essas semifinais. Acredito até Volta Redonda pelo que apresentou em campo, pode ter um equilíbrio contra o Fluminense. O Fluminense não vem num bom momento. Então, mandar lá no Raulino é importante para o equilíbrio do campeonato, né? Nos anos 80, o Rio tinha Bangu e América. Além dos 4 grandes. O Bangu agora não está na Série A nem do Carioca, né? Não, o Bangu fez uma campanha terrível no Campeonato Carioca e já estava rebaixado com algumas rodadas de antecedência, né? Bom, o confronto entre Flamengo e Vasco, o clássico, está desequilibrado. Sim. Nos últimos 30 jogos, são 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e 2 vitórias do Vasco. Se você pega 20 jogos, diminui os empates e aumenta a proporção de derrotas. E é bom lembrar que o Vasco precisa de pelo menos uma vitória nos 2 jogos das semifinais, porque Flamengo e Volta Redonda, por terem a melhor campanha, levam em seus confrontos a vantagem dos chamados resultados iguais, né? Enfim, se o confronto terminar empatado em saldo de gols, nessa ideia da Flamengo e Volta Redonda. Se a gente for voltar 5 anos no tempo, 2019 ali e começo de 2020, naquela começo da era gloriosa do Flamengo, o Redação Sport TV de 5 anos atrás talvez estivesse discutindo ali como a gente ia tirar o Flamengo dessa hegemonia de clássicos contra todos, né? Contra Vasco, contra Fluminense, contra o Botafogo. Naquele momento ali, o Botafogo, por exemplo, que vivia toda a sua crise financeira, entrava em campo sempre esperando perder para o Flamengo. O Fluminense, de certa forma, também, porque havia uma distância muito grande. Fluminense e Botafogo, nesses 5 anos, reagiram a isso, né? Com cada um à sua maneira. O Fluminense ali tem um histórico mesmo de enfrentamento do Flamengo, de conseguir equilibrar os jogos desde a era Jorge Jesus. E o Botafogo, pelo todo o processo que passou, equilibrou alguns clássicos, não no Campeonato Carioca, mas no Campeonato Brasileiro, no último ano, venceu as 2 contra o Flamengo e tudo mais. O Vasco não. O Vasco passou por um processo de SAF e isso gera um incômodo grande na torcida, né? É uma rivalidade que o Vasco precisa agir para dar uma respirada, né? Para dar uma respirada nisso e é uma boa oportunidade, ainda que o Flamengo seja o favorito. O Vasco vem mostrando um futebol correto, mas o Flamengo vem mostrando um futebol brilhante. Então, acho que esse vai ser o confronto. Obviamente que a eliminatória está aberta, é um clássico, mas o Flamengo é extremamente favorito. Tem um dado muito interessante sobre o Flamengo no Campeonato Estadual. Desde aquele 4-1 que tomou para o Fluminense em 2023, final do Campeonato Estadual, de início contra Vitor Pereira, o Flamengo não tomou gol em clássicos no estadual. São 8 jogos em 2024 e 2025, 5 em 2024 e 3 até agora em 2025, que o Flamengo
venceu 5, empatou 3 e não sofreu nenhum gol em clássico. No Campeonato Brasileiro foi outra história, tomou gols e tudo mais. Mas no estadual o Flamengo vem se mostrando mais preparado que os rivais o tempo todo nesse começo de temporada. E quando a gente olha um clássico, né, a gente tende às vezes, escolher um lado para tentar explicar o clássico. Né? Desde ontem eu tenho visto essa discussão que esse Flamengo e Vasco ele se explica mais pela fragilidade do Vasco do que pelo Flamengo. Né? E eu não vejo bem assim. Eu acho que o principal fator desse desequilíbrio é que o Flamengo, desde 2019, mantém uma estabilidade. Né? Ele tem sido muito poderoso e o mais curioso, talvez, é que desde o final do ano passado, a gente esteja vendo um Flamengo mais parecido com o Flamengo do Jorge Jesus, o primeiro, né? Pelo Felipe Luiz, Sim. Pelo jeito que marca, pela intensidade, etc. Então, assim, eu acho que o Vasco... não é acaso, né, Sérgio? Não é. O Felipe Luiz claramente é influenciado pelo modo Sim. de jogar do Jorge Jesus. Ele jogou com o Jorge Jesus, ele experimentou aquilo Exatamente. Dentro de campo. Né? Então, quer dizer, retorna, quer dizer, o Flamengo fica muito estável e forte, e o Vasco, que teve algumas oscilações nesses anos todos, nunca chegou a ser forte, né? Então, acho que a gente está vivendo muito a era de um desequilíbrio que não é desse clássico, é um desequilíbrio de clubes mesmo, de gestão, de dinheiro e técnico, claro. Mas vai ser um duelo tático, acho que interessante ali, porque o Carille é um bom treinador, e no último confronto que a gente viu 2 jogos muito diferentes entre primeiro e segundo tempo, né? O primeiro tempo foi um massacre, assim, apesar que não resultou tanto em gols e tudo mais, mas foi um massacre de domínio mesmo de campo, domínio de bola, domínio do jogo. Acho que o Vasco chegou a ser vergonhoso ali naquele momento específico do jogo, da partida, a atuação do Vasco, né? No segundo tempo, o Carille conseguiu equilibrar mais as coisas, o Vasco fez até um bom jogo, dificultou as coisas para o Flamengo, coisa que o Fluminense também tinha feito naquele 0-0 do primeiro... que o Fluminense fez isso jogando o nível geral da partida para baixo. Ninguém jogou, né? O Fluminense entrou em campo para não deixar o Flamengo jogar e também não conseguiu produzir muita coisa. E a resposta do Flamengo não foi boa. Sim. Então, assim, todo mundo tem um pouquinho de culpa na baixa qualidade do Fla-Flu. O Vasco conseguiu reagir ao Flamengo nesse começo de segundo tempo jogando, criando. Sim, foi. Explorou principalmente o lado direito, o Verratti cabeceou uma bola na trave. O que me deixa menos incisivo ao falar desse, assim, pensando, o Vasco, então, se usar o que usou naquele começo de segundo tempo, iguala. É que isso acabou quando o Felipe Luiz fez as primeiras substituições do segundo tempo. Né? Foi uma coisa tipo assim, o Felipe Luiz olhou para o campo e falou, então eu vou botar o Léo Ortiz. Exato. Né? E o Felipe Luiz tem cada vez mais arma, né? Já pode poder... O Léo Ortiz, que estava sendo poupado. Né? E aí ele vai, bota o zagueiro titular, foram 3 substituições de uma vez. Léo Ortiz, Alan, Luiz Araújo, talvez? Pode ser. Né? Com esses ajustes, o Flamengo... Retoma. Matou a reação do Vasco. E é isso, o Felipe Luiz tem cada vez mais armas, pode ter Cebolinha, pode ter, enfim, vai ter... Então, pode não ter o Cebolinha para esse confronto, né? Sim. É um dos problemas. Uma das dúvidas. Né? Dentro de um elenco muito rico, muito vasto, o Felipe perde a opção desse cara que faz o segundo gol, o gol que tranquiliza o clássico. Um golaço. Depois de ter feito as 3 substituições, ele tira o Michael por lesão, nem era uma opção assim... tática, o Cebolinha faz esse golaço aí. Uma lesão considerada de gravidade leve na coxa direita, mas... Suficiente para talvez não jogar nesse... Parece ser esse o método do Felipe Luiz no começo da temporada, né? Se tem algum risco, não joga. Sim. E tá certo, né? O Flamengo sofreu muito com as lesões ali. Acho que essas semifinais, o Flamengo vai enfrentar o Vasco e se passar, enfrenta o Fluminense ou o Madureira, vai dar noção do quanto a gente pode contar com a regularidade desse Flamengo, né? Ele vai ser bom o tempo todo, ele vai diminuir a intensidade de acordo com o adversário, vai dar recados para o Campeonato Carioca, para o Campeonato Brasileiro, desculpa. E esse começo de desafio contra o Vasco vai mostrar também as outras armas que o Felipe Luiz pode ter, porque os times vão vir um pouco mais preparados do que o primeiro confronto. E por falar em armas do Felipe Luiz, tem uma que deve voltar aí antes do previsto, né? O Pedro já foi liberado para iniciar o condicionamento físico. Impressionante, e agora, inclusive. Né? E agora tem uma expectativa de que ele volte a jogar em abril. Volta a jogar em abril depois de uma lesão tão longa, aí
Antes de maio já deve ter o primeiro estiramento, né? Não estou torcendo por isso, gente. Tomara que não, Pedro, né? Mas, enfim, é o que a gente se acostuma a ver. O jogador volta aí, né? Ainda está readquirindo condicionamento físico. E tem uma coisa da memória que o jogador tem, das coisas que ele fazia antes. E aí a tendência é ele querer repetir o que ele fazia antes rapidamente, né? E o corpo vai um pouquinho mais longe do que pode, na verdade. Sempre. Né? Então é muito comum ter esse Porque assim, isso eu vivo ali no mundo da corrida, né? Na corrida é muito comum isso. Você começa a treinar, puxa vida, meus primeiros 5 quilômetros e o aeróbico está ótimo. Você vê, eu posso mais um pouco. Vamos lá. Mas o esquelético, o muscular não está. Esse é um processo mais lento mesmo de evolução. E mesmo o jogador sabendo disso, é inerente, né? É muito automático. Só disse isso para ajudar a calcular aqui que talvez em maio o Pedro esteja no seu normal aí, contribuindo com o Flamengo.